A frenagem, ela tem o objetivo de reduzir a velocidade do carro. Por que a gente precisa reduzir a velocidade do carro? Porque o carro só aguenta entrar na curva numa determinada velocidade. Tá? É física, a gente não vai conseguir fazer ele fazer a velocidade maior do que aquela, ele só vai fazer aquela velocidade. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é maximizar a reta. Como é que eu faço para a reta ficar mais longa? Aonde a reta acaba? A reta acaba na curva? Não. A reta acaba no ponto de frenagem, tá? Então pensa bem, se eu freio na placa dos 200 e o meu colega freia na placa dos 100, ele ficou 100 metros acelerando enquanto eu estava freando. Eu sei que é uma coisa muito óbvia, gente, mas a gente tem que falar o óbvio aqui, tá bom? Então assim, se o cara fica 100 metros a mais acelerando, olha, tem reta por aí que é de 500 metros. Se ele fica 100 metros a mais, ele ficou 20% da reta a mais acelerando. E mais, no momento de maior velocidade da reta. Então, levar a freada o mais para frente é coisa importantíssima. É obrigatória. Você tem que levar a freada o mais para frente possível. Por quê? Por causa da freada? Não, por causa da reta. Porque você, com isso, você maximizou, você cresceu a reta em 50, 100, em 10. 1 metro vai fazer diferença. Então, vamos lá, vamos chegar lá de pé trancado e tal, não sei o quê. O que a gente precisa ter? Primeiro, a gente precisa ter um ponto de referência físico. Os autódromos têm placas, mas existe também grade, existe alambrado, existe muro, existe mancha no chão. Você pode escolher, mas escolha referências físicas. Não adianta você escolher o sorveteiro na arquibancada, tá? Essa história parece brincadeira, mas é real. Você freia onde? No sorveteiro. Aí volta o cara só com o volante na mão, bateu, capotou, destruiu o carro. Porque o sorveteiro achou melhor andar 10 metros para frente. O sorveteiro andou 10 metros para frente, acabou. Então, escolha uma referência física, isso é muito importante. Como é que você vai começar essa freada? Deixa eu voltar primeiro. Deixa eu explicar a freada primeiro, para depois explicar o procedimento. Vamos lá. Então, a primeira vantagem que a gente vai obter na frenagem é levar ela mais para frente possível. Quanto? O mais. O mais. Como que se chega lá? Vou explicar. Mas nós temos que levar essa frenagem mais para frente possível. Aí vem na reta, pé trancado, bah. O outro já tirou o pé, já freou e você está acelerando, bah. Enquanto ele está freando, reduzindo a velocidade, você está acelerando. Só que é o seguinte, quando você frear, quando você falar, este é o ponto, eu usei o procedimento que eu ainda vou explicar, cheguei nesse ponto de frenagem, o ponto é aqui. Quando você chegar naquele ponto, saiba que tudo que você ganhou acelerando mais metros acelerando, tá tudo posto a perder se você não conseguir arrumar o carro para sair da curva, tá certo? Então nós temos uma saída de curva lá na frente nos esperando. Então nós temos que frear, eu estou falando só de objetivos, tá galera? Depois eu vou falar de procedimento de cada parte dessa. Nós temos que frear o mais para frente possível, maximizou a reta, freia de forma que você consiga reduzir a velocidade na parte reta o suficiente para você começar a descarregar do freio para virar o volante. O nome disso é trail braking, eu vou explicar em detalhes como isso funciona, como fazer. Você tem que frear, porque em linha reta é quando você vai ter o maior poder de frenagem. Do freio? Não. Geralmente não é o freio que abre o bico, é o pneu. O pneu trava, bloqueia. Não, mas o meu carro tem ABS. Pior ainda. Se o seu carro tem ABS, bem antes dele travar, o ABS já desarma o freio para você. Isso é seguro? É. Mas é performance? Não. Mas já expliquei tudo isso naquela outra live. Então o que acontece? Você tem que ter a frenagem de parte reta o mais intensa possível, porque você tem o objetivo de chegar num determinado momento que você precisa entrar, você precisa chegar nesse momento e começar a aliviar o pé do freio para você poder começar a virar o volante e entrar. Essa é a segunda fase. A terceira fase é quando você chega no final da frenagem, você já está próximo do ponto de velocidade mínima, que geralmente é no ponto de tangência, onde você vai tangenciar a zebra. Ali acabou o procedimento de frenagem. Mas o que você precisa estar ali? Você precisa estar... A vantagem daqui é que a geladeira fica aqui. Eu boto a mão aqui e já pego. Você precisa estar ali com o carro arrumado. O que é o carro arrumado? É o nariz do carro apontado para onde você quer ir. Para a saída
Se for tração dianteira, um pouco mais para dentro da saída. Se for tração traseira, um pouco mais para fora. Eu vou explicar isso um dia em saída de curva. Mas você tem que estar com o nariz do carro apontado. Então, assim, o que é muito comum de acontecer? A pessoa tem mais coragem do que o carro tem capacidade de frear. A pessoa leva aquela freada até lá no Deus me livre. Legal. Levou a freada até lá, ficou mais tempo acelerando, legal. Só que o espaço que ela deixou não é suficiente para o poder de frenagem do carro. E o que acontece? Ela vai e não consegue reduzir a velocidade. Aí ela perde a tangência e não se arruma e todo o tempo que ela ganhou ali, ela perde na saída de curva e na reta que sucede. Porque se você perder 1 km por hora na saída de curva, tu vai chegar lá no final da reta 10 km por hora mais lento. Dependendo da reta, 20. Tá? Ou se a reta for mais curta, menos. Mas se for uma reta consideravelmente longa, 1, você perde 10. Então o que acontece? Você não pode perder esse 1. Então olhem, o automobilismo é um perde-ganha. Você tem que ganhar na frenagem sem perder na saída, ok? Agora vamos falar do procedimento. O que a gente precisa em cada parte da pilotagem na pista é maximizar recursos. Quais são os recursos? Motor. Então eu tenho um motor que tem uma determinada potência. Como é que eu maximizo o meu recurso motor? Ficando a maior parte do tempo possível com o pé no fundo, né? Se eu estou com o pé no fundo, eu pedi o motor potência máxima, o motor me entrega a potência máxima que ele tem, maximizei o motor que eu tenho, tá? Então, maximizar motor é fácil de entender. Agora, vamos maximizar o freio? Vamos embora. O freio atua nas 4 rodas do carro. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que cada roda, cada uma dos 4 pneus, freiem, desacelerem ao máximo. Para isso acontecer, eu preciso de um determinado equilíbrio de peso que está empurrando os pneus contra o chão, porque o coeficiente, o atrito é... Vou explicar em coisa muito simples, tá? Se tiver algum engenheiro aí que quiser explicar complicado, pode explicar. Entra aí e explica que eu repito o que você falar. Mas o que acontece é o seguinte, você tem um determinado atrito que é relativo ao pneu versus asfalto. Se você muda o pneu, muda. Se você muda o asfalto, muda. Mas o mesmo pneu com o mesmo asfalto, você tem um coeficiente de atrito, ok? Agora, se você mudar o peso atuando sobre esse pneu, você aumenta esse atrito. Ou você diminui esse atrito. Se você levanta o pneu do chão, até um certo ponto de tirar ele do chão, você zera o atrito. Se você aplica uma carga imensa ali, você pode dobrar esse atrito, triplicar esse atrito. Então, vamos lá. Transferência de peso tem tudo a ver com frenagem. Numa frenagem, a gente está transferindo peso para onde? Para frente. A traseira ficou leve. Então, quem vai realizar a maior parte do trabalho do freio? A frente. Mas a gente pode deixar a frente frear sozinha? Não, porque a gente não pode pedir para ela, frente, freia sozinha aí, a traseira vai ficar lá assim, ó. Não. Então, começa assim. Nós temos que pedir para a traseira, através de todas aquelas regulagens que eu expliquei na outra live, nós temos que pedir para a traseira o máximo possível que ela aguentar frear. Por quê? Ela vai estar com peso aliviado dela, diferente da frente, que vai estar com peso carregado, ok? Então, ela vai estar com peso aliviado e ela vai ter mais dificuldade de ter aderência. Tanto é que os carros têm discos, pinças, pastilhas, tudo bem menores atrás do que na frente. Porque na frente, a capacidade do pneu em desacelerar é menor, ok? Não adianta você ter mais freio do que pneu. Não adianta. Você vai travar a roda e não adiantou nada. Ah, mas não trava, tem ABS. Pior ainda o ABS. Legal, para performance, né? Para segurança ele é ótimo. Então vamos lá. Então você vai solicitar, regular, de acordo com o que eu ensinei na outra live, o freio traseiro para o máximo. E aí o que sobrar você vai exigir do freio dianteiro, ok? Quando você começar a frear, no primeiro momento da freada, a inércia é muito grande da roda com pneu e do carro, é o momento mais difícil de bloquear a roda. Uma frenagem longa de final da reta, o freio começa a bloquear do meio para frente. Ele não vai bloquear no primeiro início. Então, se ele não vai bloquear no primeiro início, que quando você vai dar uma puta de uma transferida para frente, uma puta de uma pisada do pneu no chão, e a inércia é muito grande, você para conseguir vencer essa... E o que é a inércia? É a tendência ao movimento continuar. Você para vencer essa inércia e travar, a força que você tem que fazer é absurda, o freio às vezes nem consegue. Então, é nessa primeira parte que você vai ter mais aderência e menos travagem. É nessa primeira parte que você tem que usar a maior pressão que você conseguir obter do seu pé no pedal. É ali, a maior.
Ah, Sandro, mas o meu carro é diferente do seu. O meu carro tem hidrovácuo, você explicou lá na primeira live. Então o meu carro hidrovácuo, ele faz uma multiplicação sobre a minha força. Ok. O seu carro tendo hidrovácuo, você vai ter que modular a força no pedal para que a frenagem seja a máxima sem travar. Mas, de toda maneira, o momento em que você vai ter menos chance de travar é no início da frenagem. Então, por conta disso, você tem que aproveitar ao máximo esse início. Você vai usar menos força no pedal do que eu, que não tenho hidrovácuo. O meu não tem hidrovácuo de propósito para eu poder modular melhor, ok? É mais fácil eu modular 1000 PSI do que eu modular 200 PSI, tá certo? 200 PSI, qualquer mudança que eu fizer, eu mudo 10, 20%. 1000 PSI não, né? 10% de 1000 PSI é muito mais do que 10% de 200 PSI, tá certo? Então, por isso que eu tenho que fazer mais força. Fazendo mais força, eu vou conseguir modular melhor, tá? Por isso que o hidrovácuo atrapalha.